Boa tarde. Agradecemos a Deus por mais uma semana de muito aprendizado. Pessoal, depois que quiser acompanhar os evangelhos pelo YouTube, tem esses cardzinhos aqui, ó. Tanto tem o nome quanto tem, é só colocar o QR Code aí e já entra lá no canal. É Transmutação Renato. Aí, depois desse evangelho, vai ser colocado no YouTube. Capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, 23. Deixar pai, mãe e filhos é o item 4. Que o capítulo 23 é moral estranha. E ele foca nessa questão do interesse, da perspectiva que ele fala futura. E aqui, o que me vem à reflexão é a palavra equilíbrio. Porque eu vejo muito, às vezes, que eles chamavam de filhos cangurus nas relações humanas, que é o menino com 30, 40 anos e ainda vivendo na bolsa da mãe ou na bolsa do pai. Quer dizer, ele não consegue, não procura andar com as próprias pernas. Então aqui, para o mundo material, tem essa reflexão. Tem uma hora que você tem que andar com as próprias pernas. E o papel do pai e da mãe é dizer sim e não. Como dizia Emmanuel, o sim existe e o não existe. O sim não precisa ser um mel, e o não precisa ser um fel, mas tem que ser dito. Então, é uma primeira perspectiva, é uma primeira lição do mundo material. Você tem que procurar todo dia a sua independência. E independência não quer dizer autossuficiência, não quer dizer deixar pai e mãe para você viver a sua própria vida, não quer dizer abandonar pai e mãe, quer dizer que você tem que ter a sua vida, construir as suas coisas. É uma primeira perspectiva. Aí na linha material você já começa a enxergar equilíbrio. Deixar pai e mãe é uma coisa necessária, não é abandonar pai e mãe. Isso nunca deve ser feito. Nunca você vai deixar de ser filho, e seu pai nunca, ou mãe nunca vai deixar de ser pai e mãe. Mas você tem que procurar a sua independência. É um ponto interessante. Eu lembro de uma história que um rei tinha comprado para o príncipe um par de falcões, lindos os falcões. Eles foram crescendo e o pessoal alimentando, e eles eram em cima de um galho bem grande de uma árvore que tinha. E foram crescendo e crescendo, lindos os falcões, mas não voavam. E o rei ficou muito triste, porque tinha os falcões e ele não voava. Chamou vários treinadores, adestradores de falcão, e os falcões não levantavam voo, ficavam sempre em cima daquele galho que eles foram criados. Até que eles disseram que tinha um grande treinador de falcões lá na floresta, chamaram esse outro, e ele, quando ele veio, rapidinho, o rei olhou da janela lá do palácio, ele viu os dois falcões voando. Aí ficou impressionado, né? Mandou chamar o treinador, o que ele tinha feito. E ele disse: não, é tão besta, majestade, que eu não vou nem falar. Não, me conte, porque muitos já vieram aqui e esses falcões não voavam. O que foi que você fez? Ele disse: eu peguei uma serra e cortei o galho. Então eles voaram. Pronto. Então a vida vai trazendo essas coisas, porque como nós temos o livre-arbítrio, se nós não entendermos qual é o nosso papel, se a gente for deixando a vida nos levar, sem que nós tomemos as escolhas e consequentemente as atitudes e o caminho correto, uma hora o nosso galho vai ser cortado. Aí é o que diz o Livro dos Espíritos:
A dor é necessária. Agora o sofrimento é opcional. Sofrer e sentir dor, qual é a diferença? Tudo que tira você da sua comodidade, dói. Se você estiver dormindo um bom sono e o alarme tocar, dói, não dói? Aí você pode pegar e desprezar o alarme, quebrar o relógio e continuar dormindo e perder o compromisso, quem sabe até perder o emprego. Ou você pode sentir aquela dor e entender, poxa, é bom, tá no sono bom, estou no sono bom, doeu, mas eu tenho agora que levantar e vir, e ir trabalhar. Doeu, mas eu não sofri, eu aprendi, levantei, tomei o banho, me organizei e vim. Agora eu poderia sofrer. Como? Quebro o relógio, desligo o alarme, continuo dormindo. Quando eu bem entender de acordar, quando eu for atrás, eu tenho perdido o meu trabalho. Porque doeu, era um alerta, e eu desprezei o sentido didático da dor. Aí eu criei o sofrimento. Porque o que é que dói mais? Perder um pouco do seu sono ou perder o emprego? Você virou a dor, que era um alerta, transformou ela em um sofrimento, porque você não quis atender ao chamado da vida. Como diz o ministro Clarencio, muitos são os chamados, mas poucos que atendem ao chamado. Não é que muitos são chamados e poucos escolhidos, é muitos são chamados, mas poucos que atendem. Não é todo mundo que quer. E aí, logicamente, não existe almoço grátis, você paga o preço. Escolhe errado, paga errado, porque a forma que a vida tem de ensinar é com dor. Não adianta, você quer enganar os outros, acha bom, é enrolando, preguiçoso, e a vida vai levando. Mas lembra, não quero estudar. Aí o cara se junta com boas companhias, entre aspas, vai assaltar, como eu conheço, onde eu contei aqui vários casos que a pessoa está preso, que eu quero o caminho mais fácil. Não, eu vou ganhar no jogo do tigrinho, não, eu vou ganhar roubando, não, eu vou ganhar ligeiro enganando, é com contrabando, está certo. Você está vendo que o contexto está dizendo que aquilo ali não é correto, mas é mais cômodo, porque meus amigos vão, porque é mais doloroso eu ir só, eu tentar só. Poxa, se a corrente não está legal, para um pouquinho e deixa aquele lixo passar para você entrar. Não, eu vou aqui como todo mundo vai, tá certo. Tá dando certo, muitos caras eu estou vendo que estão bem, tem moto, tem carro, tem arma. Pois é, só que a foto é diferente do filme. Toda foto, você lembra, o filme é um conjunto de fotos que anda bem rápido, lá na frente é outra coisa. Ninguém que começou a usar drogas começou sem dente, com as veias das pernas tudo quebradas. Mas quando o filme anda, é assim que a história vai, é para lá que ela vai. Mas Renato, é muito desconfortável, dói eu sair e ter uma opinião diferente. Pois é, todo conforto vai cobrar o seu preço. Quando você vai andando de bicicleta, hoje eu já andei, né? Já andei meus 24 quilômetros. Você vai subindo, você imagina ali o ML, né? Quando você vem do Benfica para Beira-Mar, descendo a leste, é ótimo, não descer aquela ladeira do ML, foi fácil. Mas na volta, você vai subir, vai ser difícil. Tudo que você fizer agora com facilidade, depois vai ter dificuldade. Quantos meninos hoje não estão aí na escola e não querem estudar porque os outros não estudam? É fácil ter uma casa, ter o que comer.
teu comodismo, quer ficar num cômodo, né? No seu cantinho ali, seu quartinho, olha os falcões, né? No galho, é você do seu quarto, de boa. Difícil é estudar, porque é chato, porque você acha chato. De novo, você está descendo a ladeira. Descendo a ladeira, tudo é fácil. Quando está descendo a ladeira, todo mundo quer empurrar, porque é maneiro, né? Subir a ladeira. Não esqueça, toda vez que você desce, uma hora você vai ter que subir. E subir vai dar trabalho. Se você vai fazendo a sua parte no seu tempo, quando chegar na hora de subir a ladeira, você tem mais facilidade. Renato, mas olha aí, às vezes até o pai e a mãe dão um mau exemplo, né? Ó, meu pai e minha mãe vêm só às custas da minha avó, nas custas de não sei de quem. Sim, meu filho, a foto. Mas se lembra do filme? Lá na frente tem 4 coisas. E pode até não ser tão na frente, que o Buda dizia que eram 4 nobres verdades. Coisas inexpugnáveis, inafastáveis, que são dor, velhice, doença e morte. Aí a pessoa, você está lá, bem bonzinho no seu cômodo. Eu estava lendo um livro do Caiba Chutel sobre velhice. Ele pegou no plano espiritual, na colônia espiritual Alvorada Nova, pessoas que desencarnaram e elas foram contar a cada uma como foi a velhice. Aí a mulher foi de boa, não foi estudar, foi ser doméstica, ficar naquela mesma casinha, depois se aposentou, tinha uma casinha na favela, o quartinho dela, a casinha dela, televisãozinha dela, o radinho dela. Aí um dia teve uma tempestade, a água invadiu a casa dela, ela ficou sem nada. Aí ela foi levada pela assistência social para um abrigo, foi morar num abrigo de idosos. Aí começa a contar, porque Deus é o Deus que nos desconforta. Toda a vida Ele nos desconforta. As 4 nobres verdades são o maior desconforto certo que todo mundo tem. O cara diz, olha, eu jogo bola. Eu conheci um cara que era tudo, podia acontecer qualquer coisa, mas ele joga a bola e não deixava. Aos 40 e poucos anos, começou a puxar de uma perna, necrose na cabeça do fêmur. Exercício de alto impacto por muito tempo, já começa as doenças do envelhecimento. Elas vêm. Aí começou, não, mas negócio é jogar bola. Aí plano de saúde o senhor tem? Não, que eu não trabalhei, não tinha como pagar, mas o negócio era jogar bola, tinha uma comidazinha em casa, né? Aí tá certo. Vamos para a fila do Hospital Público para fazer cirurgia. Poxa, se eu tivesse, né, tido visão, trabalhado um pouco mais, eu tinha tido condição de pagar um plano de saúde, mas era desconfortável. Aí estava lá, cada dia que passava a depressão, mal andava, a dor, né, a cabeça do osso, né, a ponta do osso do fêmur, ela tipo virando pus. E a dor, e ele andando, um homem de 40 anos, parecia um idoso, com artrite, com 80. Diagnóstico, tem que fazer a cirurgia. E passa um mês, e passa 2, e passa um ano, e passa 2, e piorando, e nada de jogar, e não andava direito. Bom, não posso voltar atrás, né? Não tenho condições. Aí lá vai, né? Pedir a um, pedir a outro, para ver se consegue a cirurgia. Cirurgia, mais de 50 mil reais. Mas não era cômodo, não estava de boa, mano, entende, as coisas não vão só ser confortáveis. Você vai chegar o momento de subir a ladeira. Quanto melhor preparado você tiver, há uma probabilidade de você sentir menos dor, sofrer menos. E esse preparo tem a ver com alguma dor, algum momento que você
se afastou do conforto equilibradamente, por exemplo, de dado para você por pai e mãe. Não é isso? Uma hora você se levantou, aquele esforço que você fez lá na frente fez diferença. E quando acontece com o filho que você ama, tem gente que diz que homem só descobre o que é o amor quando é pai. Já devem ter visto pessoas falando isso, né? Diz que muda. Aí seu filho adoece, aí mesma coisa, ó, você não pode fazer nada, porque você não se preparou. História de José, né? 7 vacas gordas, 10 espigas de milho cheias, depois 7 vacas magras. A vida é sempre assim, fácil, difícil, fácil, difícil, fácil, difícil. Ou seja, Deus te dá a ideia de que você tem que estar sempre se preparando. Às vezes eu digo para mim assim, melhor cansado do que acomodado. Então, ele começa esse caminho. Depois a ladeira vem. A ladeira de subida. Se vê a ladeira de descida, vai ter ladeira de subida. Então muitas vezes nós nos acomodamos. O primeiro acomodamento é com pai e mãe, que a pessoa faz as coisas se confiando no que o pai e a mãe têm. O pouco que tem, a pessoa se acostuma a ficar naquele galho, ou pouco ou muito. Há um perecimento de vida, de potencialidade, e é dor, porque pai e mãe morrem, porque pai e mãe adoecendo, a verba que tinha não é a mesma que vai ter que gastar com doença, com remédio, e você vai começando a querer ter vontade de fazer mais coisas, se comparar com os outros, ter inveja, e não faz muito porque você não teve nenhum esforço. Fácil, depois difícil. Se tivesse enfrentado os desafios do difícil logo, depois era mais fácil. Não quis, não quer. Aí vira aquela pessoa revoltada, a culpa é do governo, a culpa é da sociedade. E o que é que você, no seu poder de fazer, fez? Eu estou velho. Outro dia eu vi um senhor que se formou em medicina com 92 anos. Você já passou de 92? Não dá mais. Nunca deu, para você nunca deu. Esse seu não dá mais com 70, com 60, com 50, com 40. É o mesmo que você deu com 10. Quando sua mãe diz, vai fazer o dever. Aí você diz o quê? Não. Vai assistir televisão, vai jogar videogame. É o mesmo, não. Só que a coisa vai ficando mais difícil. Muito mais difícil. Então, essa moral estranha, quando começa a dizer, né, deixar pai e mãe, aqui nesse primeiro, né, deixar pai, mãe e filhos, que os pais têm que criar o filho para ele viver no mundo, e o filho não é abandonar os pais, mas ele tem que sair daquele conforto e procurar construir a vida dele. Muitas vezes eu chego, meu filho diz assim, pai, eu queria morar num apartamento que ia assim, assado, eu disse, você não gosta do nosso? Não, gosto não. Beleza, que é bom para você entender, de você estudar e pensar em trabalhar muito para comprar o seu. E eu vou adorar andar lá, porque eu gosto do que eu vivo. Mas ainda bem que você que não gosta daqui. Eu quero é que você não goste. Porque você gostar demais, ou Deus vai mandar alguém cortar o seu galho. Eu quero é que você queira voar. Vai. Então, equilíbrio
é importante, mas a gente tem que fazer todo dia a nossa parte. Ter os nossos compromissos, sim. Se projetamos, botar em execução. Eu não gosto muito da palavra sonhar. Eu gosto muito de projetar. Agora, nos meus projetos, sempre que a gente sobe um degrau, a gente olha para cima e vê que pode subir um pouquinho mais. Então, projetar é algo palatável, algo que dá para colocar logo em prática. É como uma criança que diz assim: eu quero. O pessoal gosta muito de 3 faculdades. Antigamente era, né? Era engenheiro, médico e advogado. Você quer, a primeira coisa, como é a construção? Estudar. Tirar 10 direto na escola. E não se conformar com o 10. É saber em profundidade. Sempre. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Como eu tenho compreendido que viver é estar aprendendo, todo dia eu tenho meta. Eu sentei no almoço, aí o primo disse assim: quando eu vou andar, eu não gosto de ter horário, porque se já a gente já trabalha na hora da folga, tem que ficar de boa. Tá, tudo que eu vou fazer eu tenho meta. Eu leio no mínimo 2 horas por dia, todo dia. Como é a meta? Se eu tenho um tempo de ler 10 minutos, eu marco 10 minutos. Depois são mais 10, mas eu tenho que fazer 2 horas. E quando eu posso fazer mais, eu faço. Porque no dia que eu não puder, eu volto e digo: olha, eu tenho um banco de horas. Desde que eu faço quantas horas por dia? 2 horas. Só vou lá andar de bicicleta hoje à tarde, pela manhã, porque à tarde eu não vou, porque eu tenho que procurar fazer exercício físico todo dia, e o meu é andar de bicicleta. Então eu ando 24, 25 quilômetros todo dia que eu posso. Pessoal, rapaz, meu amigo, é o seguinte, são 20 e tantos quilômetros. Eu já marquei, por exemplo, eu vou ali do Benfica ao Mercado dos Peixes de volta. Um pouco antes do Benfica. Vou e volto. É mais ou menos 1h30, 1h40. Todo dia aquilo ali, vou e volto. Eu meço. Todo dia eu meço. Eu medito meia hora por dia. Eu marco 31 minutos. 31 minutos. Toco a lá. Todo dia. Numa parte da leitura que eu vou fazer, é notícia, às vezes eu estou com a mente cansada. Hoje tem os leitores. Você bota no celular e o celular lê, né? Em voz alta. Eu fico pintando aquele lendo a parte de leitura. Porque não é a questão de ler mecanicamente, é de absorver as informações. Estou lá. 2 horas. Todo dia eu tenho que fazer. Todo dia. Mas hoje era domingo da Semana Santa. Eu já fiz as minhas 2 horas. Hoje, eu, graças a Deus, só por hoje já andei meus 25 quilômetros. Bom, é como vir para o centro. Já eu vou ter falado minha 1 hora. Quinta-feira lá na casa de Miramês, 1 hora. Então eu disse: olha, eu respeito você querer ficar de boa, mas eu acho que na vida nós não viemos para ficar de boa. Todo dia a gente tem que estar se movimentando e avançando. Renato, então você quer que eu seja como eu? Quem sou eu? Apenas como eu vejo que tem necessidade, ou há necessidades que são impostas ao meu dia a dia, eu acredito que no seu também tem. Toda hora eu faço uma meta. Se eu chegar para comer e eu comer o tanto que eu quiser toda a vida, uma hora eu chego aqui rodando, né? Eu digo: não posso comer desse tanto.
E tem metas que eu estou trabalhando. Por exemplo, eu tenho dificuldade de dormir. Então eu digo, olha, se eu dormisse até 8 horas por dia era bom. Eu não consigo em sequência, mas talvez eu faça 6, assim, 5 à noite, depois do almoço talvez meia hora, 1 hora. Mas eu sei que até lá, agora passou de 8, não precisa. Para que isso? Eu vi uma senhora que está aposentada com 70 anos, diz, meu filho, eu trabalhei demais a vida toda, agora eu gosto de dormir, então eu durmo, eu não boto alarme não. Só. A senhora foi dormir que horas? Você pode fui dormir 8 horas da noite. E acordou que horas? 10 horas da manhã. Foi mesmo, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 14 horas. Não, e deu chegar ao almoço, não tinha nada para fazer, dormir um pouquinho. Disse, olha, eu não acho que é interessante. 8 horas. Renato mesmo não tem nada para fazer, pois procure. Eu não tenho como, de novo, todo dia meia hora para meditar, 2 horas no mínimo para ler. Se tiver mais tempo eu leio mais, porque no dia que eu não tiver eu tenho que tirar daquele. Então eu disse, olha, eu não vivo sem medir. Sempre eu tenho meta. Então eu voltei para almoçar na casa do meu tio lá, eles almoçam às 11h30 da manhã, peremptoriamente. Então eu fui com o tempo de chegar às 11h30. Então, eu vou medindo. E acho ruim de forma nenhuma. Tudo bem. Agora, se Deus não permitir, aí de novo, como é que eu sei? É porque eu não consigo fazer. Ora, quando Deus não quer, eu não faço. Aquela vez que eu caí sentado e fraturei a coluna, que eu passei um bocado de dia, não podia dirigir, não podia nada, deu um mês, fraturei uma vértebra, Deus não deixou. Algumas vezes que eu adoeci, cirurgia, não sei o que, era o dia que eu não podia fazer o que? Eu tenho, porque eu posso, por isso que eu falo de projeto. Quando eu posso, eu faço, quando eu não posso, é porque Deus não quer, porque se eu tiver compromisso com a minha vida, com a minha meta, eu faço. E toda vez que eu não fizer, eu sempre digo, não, Senhor, eu tento trabalhar para não ficar com raiva, porque a gente fica acostumado a fazer aquilo, né? E eu não posso ficar com raiva. Eu tenho que entender que se eu faço é porque Deus permite e acha bom, e se eu não faço é porque Ele não deixou. Eu não quero dizer assim, eu não faço porque eu tinha espaço para fazer e eu tive preguiça. Eu não faço porque eu tinha espaço para fazer e eu não quis. Eu não faço porque eu tinha espaço para fazer e eu me enrolei. Não, é isso aí que eu não quero. Eu quero todo dia estar disposto, estar compromissado com a vida. Então tem um tempo de visitar os pais. Tem tempo para tudo no dia, desde que seja nos tempos certos. Eu não posso chegar e dizer assim, olha, aqui no meu pai está muito bom. Aí eu vou dizer assim, vou agora ficar só aqui. Não, não posso, eu tenho outra coisa para fazer. São cercas, são limites que a gente tem que aprender a usar o nosso livre-arbítrio de forma equilibrada. De novo, deixar pai e mãe não quer dizer abandonar pai e mãe. O pai e a mãe deixarem o filho não quer dizer abandonar o filho. Não dá para deixar de ser pai e mãe. Mas equilibradamente saber ter metas e limites e fazer o que você tem que fazer em cada uma das 24 horas que Deus lhe der. É aí o ponto correto. Porque de dor, velhice, doença e morte, ninguém escapa. Então, haverá momentos de solidão? Sim. Renato, qual uma das suas metas aí? Eu digo, rapaz, eu queria transformar minha meia hora diária de meditação em 1 hora. Eu ainda não consegui. Mas eu comecei com 1 minuto, há alguns anos atrás. 1 hora a gente chega lá. Porque eu não quero fazer hoje, amanhã não. Tem que ser assim. Se eu fizer
é para fazer para sempre. É transformar 2 horas em 3 de leitura. De novo, rapaz, então teu exercício, tu faz 24, tu quer transformar em 50? Não. Eu acho que ele já está atendendo a finalidade dele, não precisa, como eu vejo e respeito o pessoal que faz crossfit, né? Virar caminhão, virar trator, eu disse, não. Eu quero mobilidade, trabalhar o sistema circulatório, né? Alguma musculatura para ajudar os ossos, nada demais. E também meditar a vida todinha, o dia todo, 24 horas por dia, não. Só se Deus quiser, se Ele me deixasse, como a gente pensa em como, né? E eu tivesse ali em meditação, acho que era melhor. Mas eu não podia sair, né? Mas eu não vou criar uma coisa que vai inviabilizar a minha vida, não. Então todo dia é meta, trabalhar de forma equilibrada, dormir o tanto certo, comer o tanto certo, no tempo certo, faça certo que dá certo, faça errado que dá errado. Renato, pois eu fazia tudo isso e tive um AVC, de novo, dor, velhice, doença e morte, são 4 verdades absolutas para o mundo encarnado. Como é que eu vou morrer? Com o que é que eu vou adoecer? Aí não é comigo, é com Deus. O que eu posso fazer é o que me disserem que eu devo fazer para evitar o adoecimento, eu vou fazer. Mas se ainda assim eu adoecer, eu tenho que dizer, seja feita a vontade de Deus e não a minha. Eu não posso dizer que eu estou fazendo exercício para não adoecer, porque a doença vai existir. Eu posso dizer que eu faço exercício para ter uma vida melhor, cuidar melhor do que Deus me confiou. Eu não posso dizer que eu vou ler, que eu vou saber de tudo no mundo, isso é impossível. Mas eu sei que vai fazer bem para a minha mente, para as minhas escolhas. Talvez ajude com relação a Alzheimer. Talvez. De novo, eu só posso fazer o que eu posso e aceitar o que Deus quer, que é o que eu não posso. Mas o que me dói é quando eu tenho plena compreensão do que eu tenho que fazer e eu não faço. Aí dói. Pensou hoje, como eu fui andar 24, 25 quilômetros de bicicleta e hoje estava meio chove, meio sol, né? Depois do almoço eu dormi. E o alarme normalmente não toca, assim, antes dele tocar eu já acordo, mas hoje ele tocou, ou seja, eu estava gostando de dormir. Que é a primeira ideia que veio na minha cabeça? Renato, tá tão gostoso aí no teu cômodo, né? 2h30, hoje é domingo, da Semana Santa. Você tem direito, Renato. Fecha esse alarme e dorme, que lá no centro alguém vai fazer o evangelho. Não é não? Ô Renato, só fala besteira mesmo, vai não. Aí você deita, 12h30, aí olha, já são 12h35, ó, já são 12h40. Vai não? Eu vou. Eu tenho que ir. Mas hoje eu não queria. E fico feliz porque eu vim. Por quê? Que eu faço bem a alguém? Não, porque era o meu lugar, eu tinha que fazer aquilo ali, eu tinha que vir. Eu não disse que eu vinha. Por que eu não vou?
Agora, a satisfação é muito grande, porque quando eu saio, eu digo, poxa, hoje eu consegui já ler minhas 2 horas, meditei a meia hora, já andei os 25 km de bicicleta e tinha uma outra coisa para fazer e fiz. E é porque daqui eu vou para outro canto, depois eu vou na Igreja Batista, depois eu fui. Muito bom quando a gente diz, eis-me aqui, Senhor. E ao final do dia, a gente se sente aquele trabalhador que fez tudo o que podia. É muito bom. É muito gostoso você chegar no meio da dor de um filho doente, da mulher doente, do pai ou uma mãe doente. Você se sensibilizar e poder ajudar. E é muito doloroso você olhar e dizer assim, poxa, esse povo aí me deu toda a oportunidade, eu poderia ter tido condição de ajudar, mas agora eu só posso chorar porque eu não posso fazer nada. Toda a vida eu pude e eu não fiz a minha parte no tempo de fazer, e agora eu estou de mãos atadas. Tem gente que não pode nem rezar, porque nunca foi sabe nem rezar, nem orar, nada. Ainda diz que não acredita em Deus. Então, a pessoa entra em depressão, porque ela olha para trás e diz assim, poxa, quanto eu poderia ter feito e que eu não fiz. Está vendo? É muito libertador quando a gente foi equilibrado. A gente deixou coisas que tinha que deixar. É o que Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino. Quando eu deixei de ser menino, eu deixei para trás as coisas de menino. Não é gostoso, né? Quando a gente deixou, quando Deus deu aquela oportunidade, a gente fez. Quando um relacionamento seu acaba e você diz assim, eu fiz tudo o que eu podia por aquele relacionamento, mas se eu não conseguir é porque Deus não quis, eu me submeto à vontade de Deus. Mas você tem aquela de dizer assim, eu fiz o que eu pude. O alcoólatra, dizer que entrou em Alcoólicos Anônimos e deixou de beber. O drogadicto entrar em Narcóticos Anônimos e conseguir parar a cada 24 horas e não usar. O doente emocional procura uma ajuda com Neuróticos Anônimos. Um codependente procura um codependente, procura ajuda, se cuida, para depois, quando Deus mandar a responsabilidade, poder cuidar. E não cuidar de forma de aleijar o outro, mas cuidar de forma de deixar o outro espaço para ele andar sozinho. Muitas vezes a gente tem que olhar, às vezes até para pai e mãe, porque às vezes seu pai e sua mãe têm condições, e às vezes acha que o filho tem a obrigação de dar a pessoa tendo condição. Às vezes o pai morre de condição de pagar um plano de saúde, ele não paga porque diz que é o filho que tem a obrigação de pagar. Que coisa é essa? Pague seu plano de saúde, você tem seu dinheiro para quê? É igual aquela novela da Tieta, do tio Zé Esteves, né? Ela mandava o dinheiro e ele vivia numa miséria danada. Quando foi olhar, o velho morreu, era um bocado de dinheiro, velho, vencido, né? Embaixo do colchão. Não é assim, cara. É cada um na sua independência, faça o que você pode. Cada um faz o que pode. Não é ninguém explorando o outro. Faça. E de novo, se o filho fizer, não vai ser a mais não, mas entenda, a vida cobra um preço. Quanto mais escolha errada você faz, mais dor você sente. Você pensa que está enganando o menino com a compreensão errada, mas Deus vai te cobrar. É assim que eu compreendo. Quando você precisar, que seja de verdade uma precisão. Não fique criando precisões onde não tem. Que às vezes tem gente que fica, né? Envelhece, tem condição e fica mesquinho. Não. Que é isso? Você pode, paga, você pode dividir a conta? Divida.
Agora não pode, de novo, entregar a Deus, e Deus pode mandar alguém, e esse alguém pode ser seu filho que vai lhe ajudar. Mas sem precisão também não acho que seja o adequado. Está vendo? Porque aí é a hora que o pai deixa o filho. Poxa, filho, vai lá, vive tuas coisas. O filho está ali ligado nas coisas do pai, o pai ligado nas coisas do filho. Mas dessa forma, cada um fazendo o quê? Pode. Ninguém explorando ninguém. Eu já vi gente dizer assim: olha, eu estou fazendo muito aqui por esse filho, porque mais na frente é você que vai fazer as coisas por mim. Que é isso? Deus criou cada um para ter a independência possível a cada tempo. Não, filho, vai lá, vive a tua vida. Mas se eu precisar, seria muito bom se a minha ajuda fosse você, né? Mas é interessante que a ajuda seja necessária. E eu acho muito triste também você ser o pai, você malandreou a vida todinha, aí lá na frente você ser um peso para o seu filho, porque você não faz a sua parte toda a vida, não quer fazer nada. Tem capacidade de trabalhar e não trabalha, tem capacidade de estudar e não estuda. O dia eu achei lindo, eu vi um cara que ele em Narcóticos Anônimos foi aprender a ler com 30 anos de idade, aprendeu, fez esse Zédia, se formou com 40 e pouco, né? Porque não faz, né? Não adianta, depois que aprende, sei o que. E está vivendo a vida dele. Está vendo como é deixar pai, mãe e filhos? É isso, porque a gente não pode ficar nessa dependência. Quando a dependência acontecer por dor, velhice, doença e morte, que a mão dos nossos esteja ali para ajudar. Que bom se ela estiver. Porque se a gente merecer, Deus manda a mão de onde a gente nem imagina. Mas é muito gostoso quando a gente que tem aquele compromisso, aquela responsabilidade, aquele laço que nos faria a primeira pessoa a ajudar, a gente pode e faz. É muito gostoso. Uma pessoa que você recebeu a gentileza, uma mãe, um tio, uma pessoa que te ajudou, quando aquela pessoa precisar, sua mão está lá e você tem o prazer de ajudar e a pessoa está precisando de verdade, é show. É show. Muito bom. E a dor de quem não pode. É muito dolorosa mesmo. É um sofrimento puro. Então, é dentro dessa linha do Evangelho. Ele vai, pega o trecho de novo, ó, e vê que é a mesma linha, só que num primeiro momento ele está falando aqui a vida futura, mas é isso. Na verdade, a vida, ela não cessa, ou seja, a vida é permanente para os espíritos imortais. Então, o que acontece? Uma só vida, uma só existência, mas várias encarnações. É isso que o espírita compreende. Então, sempre você vai estar subindo ladeira e descendo ladeira. E pretende-se que você faça o que é para você fazer a cada dia, em qualquer tempo, qualquer condição, qualquer idade. Sempre você tentar fazer o que é para você fazer. Como é que Paulo disse? Senhor, o que queres que eu faça? E faça. Ah, mas e quando eu não puder mais? De novo, aí é com Deus. Mas quando você faz o que você tem que fazer, a probabilidade de você ter mais tranquilidade no enfrentamento dos desafios é muito alto, porque não existe viver sem desafios. De novo, Deus é o Deus que nos desconforta. Toda situação tranquila que você está vivendo agora, ela é uma foto. O filme vai andar e vai mudar. Ao mesmo tempo que a situação desagradável que você vai entrar, depois vai passar. Quando você subir a ladeira lá, depois a descida é fácil. É sempre assim. Eu estou vendo um colega que vem aqui, né? Problema com o filho, sobe, difícil, agora a ladeira fica mais fácil.
É sempre assim. Deus não vai te dar férias. Você não vai ficar de boa. Se você for subir na ladeira direitinho, uma hora fica fácil de descer. Na hora da dificuldade você tem mais habilidade para passar. Para encerrar, eu lembro de uma foto que eu acho que muitos chegaram a ver, que é do tempo do Orkut, né, que tinha várias pessoas andando num deserto carregando uma cruz de pau grande. Deve ter visto essa foto. E uma das pessoas vinha arrastando devagarinho a cruz. Aí dizia assim: oh meu Deus, diminui o peso dessa cruz. Aí Deus vai e corta um pedacinho da cruz. Aí ele começa a andar um pouquinho, passa de todo mundo, né? Porque ele vai com a cruz mais maneira e os outros tudo devagar arrastando a cruz. Aí lá na frente ele começa a suar de novo, cansar. Aí os outros começam a passar por ele, ó. Aí ele diz: oh meu Deus, diminui o tamanho dessa cruz. Eu sei que com um pedaço da cruz dele, ó, tá bem pequenininha. E ele bota no bolso e sai correndo na frente de todo mundo. Aí quando chega lá na frente, que ele não via, tinha um penhasco, né? Uma montanha de um lado, a montanha do outro, aquele buraco gigante no meio. Cada pessoa que vinha caladinha devagarzinho pegava a cruz, botava para o outro lado, fazia uma ponte, do outro lado arrastava a cruz e passava. E a dele não dava, né? Que ela é pequena. É meio isso a vida. Muito interessante a gente olhar para combater essa história de comodismo. Uma hora Deus corta o nosso galho. Pode esperar que quanto mais tempo demorar, pior é. Porque quando a gente vai ficando mais velho, as coisas tendem a ser um pouco mais difíceis. Não adianta. Uma hora a gente vai, o que a gente está arrastando agora vai servir como ponte. E quem vai só no conforto, uma hora aquilo vai ser um problema. Então, nem é se machucar, se estrupiar, não, é fazer as coisas de forma equilibrada. E também não se acomodar. Equilíbrio. Ser parte. Nem quer ser Deus, nem quer ser pai dos seus pais, nem o pai querer ser pai do filho a vida toda no sentido de custear. Equilibrado. Tem as suas dores todo dia, e para depois ter os seus momentos de descanso. Haverá, Deus vai proporcionar. A gente faz é isso, né? Às vezes quer fazer demais. A pessoa não vai, nunca faz exercício, aí quer ir para a academia, no mês ele quer fazer tudo na vida. Não é. Equilibradamente. Então, esse evangelho eu acho muito interessante, porque ele fala disso. Limites com os relacionamentos, limites com as atitudes. E a pessoa pergunta: Renato, você gosta de ler, né? Não. Mas eu acho que é necessário. Criei uma meta. Renato, quando você começou a meditar, você achava bom? Se fosse tão bom, por que eu não já faço uma hora? Mas eu vejo que é necessário. Renato, você gosta de bicicleta todo dia, andar esses 25 km? Não. É o mais agradável dos exercícios que eu tenho, mas não quer dizer que eu queira ir. A maioria das vezes eu não quero ir, mas eu digo: é necessário. Eu vou. Renato, às vezes quando você que dorme pouco, o alarme toca e você tem que fazer uma coisa. Por que você não continua dormindo? Porque eu preciso cumprir outros compromissos. Então, muitas vezes a gente não faz o que é bom porque a gente está com a cabeça adoecida. A gente tem que se ver para se compreender, para se tratar. Porque quando a gente estiver maduro espiritualmente, a gente vai gostar do que é bom.
e vai fazer com naturalidade. Então, enquanto eu não chego a esse nível, eu faço, mesmo não achando bom fazer, mas eu vejo que é necessário. Eu não faço o que eu acho bom, porque pode ser que minha mente esteja adoecida e viciada. Eu faço o que eu entendo que vai me fazer bem. Consegue ver a diferença? Fazer o que acha bom pode ser que você esteja enganado, e fazer o que você compreende que faz bem é o jeito, porque geralmente você não quer fazer. Você não quer comer o que te faz bem, você quer comer o que você gosta. Você não quer fazer o exercício que te faz bem, você quer fazer o que você gosta, no tempo e do jeito que você gosta, quando você quer. É diferente? Dor é diferente de sofrimento, e fazer o que eu gosto é diferente de fazer o que me faz bem. Paulo resumia isso quando ele dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É assim. Renato, o que você faz? Eu faço o que eu preciso fazer. Eu faço o que eu entendo que deve me fazer bem. Sempre não, porque muitas vezes eu recaio e sei o que eu devo fazer e ainda assim eu não consigo. E aí o que você faz? Eu retomo a caminhada. Caí e penso, levanto e digo: vamos continuar de onde eu parei, vamos tentar de novo. E tenta de novo, e tenta de novo. E assim vai. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que nós podemos. E sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver.